E aí galera, tudo bom? Meu nome é Matheus e hoje eu vou estar falando um pouco sobre o Retrofit para vocês, né? Retrofit é uma biblioteca para fazer requisições em servers do Android, né? Lembrando que essa biblioteca dá para ser utilizada tanto no Android quanto no Java. A versão que ela atende do Android é a partir da 2.3 e a mínima do Java é a Java 7. Hoje eu não vou mostrar no Java, vou mostrar somente no Android, né? Por mais que seja Java, mas não é Java para web. Legal. Esse aqui é meu GitHub, então github.com/matoscatos. Então tem todas as informações sobre mim, contatos, LinkedIn, caso tenha alguma dúvida. E tem alguns repositórios exemplos aqui. Bom, e essa comunidade Pludev é uma ferramenta para vocês disponibilizarem conteúdo, coisas, experiências que vocês já tiveram e vocês acham relevantes falar com a comunidade, independente de tecnologia. Então é bem interessante. E para quem tem interesse em compartilhar conteúdo, é uma ótima plataforma. E é isso. Então, e além disso, tem outras coisas, por exemplo, link para o Blue Open, que organiza os Blue Hacks, dentre outros eventos na IBM. Tá bom. Uh, eu vou utilizar esse projeto como exemplo, para a gente não ficar codando tudo, não escrevendo tudo para ser mais rápido. E eu criei um projeto aqui chamado Example Retrofit. Legal? Nesse projeto, a primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui no manifest e colocar duas permissões. O Android, nas atualizações mais atuais, ele está exigindo bastante a parte de permissões, etc. Por conta das aplicações de com como que eu poderia dizer, com as aplicações maliciosas, né? Então eles estão pesando bastante nessa parte de permissão. Então se você não colocar, você pode fazer todo o seu código, não vai funcionar. Você não vai conseguir fazer as requisições. Beleza. Eu fiz aqui, salvei. Aqui no nosso projeto, eu vou criar três pacotes. Já vou adiantando aqui. Então, o primeiro pacote é o modelo. Então, o modelo é aquele objeto que tem os atributos e etc. Depois a gente vai criar. Úteis. Úteis são coisas úteis ao projeto, mas que não se enquadram nem um modelo, nem um adapter e etc. Por exemplo, uma classe de constantes ou uma classe com variáveis globais, dentre outras coisas. E o package web service. Beleza. Na verdade, web services. Refactor. Web services. Aí. Refactor. Rename. Web services. Refactor. Legal. A primeira coisa que a gente vai criar vai ser aqui no Web Service. Na verdade, vamos começar pelo Utils. Tem essa classe Connection. Essa classe Connection, vocês podem copiar igualzinha, está no... Eu estou na Utils, né? Igualzinho está no código. Vocês não vão mexer nisso. Porque é uma classe que é padrão, né? Claro que se vocês quiserem fazer mais coisas, mais tratativas, pode fazer à vontade, mas eu não costumo mexer aqui. Essa classe é uma thread, né? Para verificar se a aplicação está conectada e etc. Mais uma coisa que eu esqueci. Dentro do build Gradle, a gente vai precisar de três bibliotecas: Retrofit, Converter JSON e a JSON. JSON é como se fosse o JSON do Google, né? Só que ele tem o formato do objeto que ele trabalha é o JSON mesmo, de JavaScript Object Notation. Porém, ele tem essa biblioteca JSON
para diferenciar e dizer que tem recursos, né? É do próprio Google isso. Mas enfim. Então, você adiciona essas 6 bibliotecas, dá um sync now. E aqui já vou voltar para lá para o código e criar essa tela de constantes aqui. Então, new Java class constantes. Beleza? Ele ainda está sincronizando o meu projeto, baixando a biblioteca. Acho que já baixou, ó, saiu um negocinho verdinho. Ah, legal. Esqueci de mostrar aqui para vocês o negócio que eu uso. Eu uso esquemas de mock para requisições no servidor. Vou só ver se está gravando direitinho aqui. Tá bom. Então eu uso esquema de mock para requisições no servidor. Por quê? Às vezes, quando você está desenvolvendo uma aplicação mobile, e você depende muito do cara que está desenvolvendo lá o back-end, né? E isso não é legal, né? Porque você parar o seu trabalho para esperar o outro, sendo que às vezes você consegue andar em paralelo, né? Então, esse esquema de mock aqui é bem legal, porque você consegue simular os retornos do back-end. Então eu uso essa ferramenta aqui, que até hoje eu achei a mais completa, que é o mockable.io. Eu já tenho alguns endpoints aqui, e aí a gente vai usar um exemplo aqui, bem simples, para requisição de um objeto chamado person, com 2 atributos, name e age, né? Então nome e idade. Deixa eu só carregar aqui. Bom, enquanto vai carregando aqui, pra gente não perder tempo. Legal. Aqui, ó, eu tenho esse tag message status connection. Eles são constantes que vão ser utilizadas lá naquela classe connection. Esse base URL, esse getInfo, vão ser constantes que serão utilizadas no API interface, que a gente vai criar já já. Esse base URL é a URL base, né, a tradução mesmo. Então, todos os endpoints vão sair daqui. Isso é um padrão, tá? Isso não é obrigatório, mas é um padrão a ser utilizado. Então, quando eu chamar a constante getInfo, ele vai dar um barra getInfo e vai ir nesse daqui, né, nesse endpoint. Vamos ver se carregou aqui. Bom, demorando, eu vou atualizar. Tá bem lento. Tá bom. Done. Tá bom. Aqui. Então eu já tenho 4. A gente vai utilizar esse aqui, ó, getInfo. Então, ó, tá vendo? O método é get. Eu posso fazer diversos tipos de método e o retorno vai ser aqui, ó, name Matheus 1414, age 55. Beleza. Agora a gente vai criar esse API client. Esse API client é outra classe que vocês podem copiar à vontade sem ter alterações, né? Ele faz essa tratativa de ter a URL base, de colocar depois o endpoint e etc. API client. Então vou pegar aqui. Tá bom. Tenho que importar o constantes. Importei a classe. Legal, então ele importou aqui, da úteis. Beleza. E a API interface é onde você vai criar todos os endpoints da sua requisição, do seu aplicativo, né?
Então, API Interface. Legal. Tá bom. Então, aqui, vocês viram, ó, @get, então eu tenho um annotation que ele vai dar nesse getInfo. Então, não se preocupem com, mas ele está só indo no endpoint getInfo, mas e o resto? O resto vai ser tratado na hora que a gente fizer a requisição, eu vou mostrar para vocês. Call, eu tenho que definir aqui no call qual que é o retorno que eu vou ter. Então, se eu tenho uma lista, se eu tenho um objeto, se eu tenho alguma coisa. E aqui o getInfo é o nome da função que eu vou chamar. Isso aqui é o que vocês quiserem, né? Então, eu vou criar person, que é um objeto que eu vou retornar lá. Então, aquele objeto ele tem dois atributos. Então, private string name, então private private int age. Legal. Então, vou criar o construtor de person, string name, int age. Então, diz name igual a name, diz age igual a age. Vou criar um construtor sem nenhum person, sem nenhum atributo, porque talvez use. E vou criar os getter e init setters, que são muito importantes. Tá bom. Tá ok. Aqui ele já, agora eu vou importar esse person, port class. Beleza. Agora é a hora da mágica, da requisição em si. Como que eu fiz aqui para a gente demonstrar isso? Que a requisição está sendo feita mesmo, tá tudo ok. Aqui no layout, vou apagar isso aqui que tem, que é o default que eles criam. E eu vou criar um linear layout, calma aí que está carregando. Linear. Bom. Linear. Bom, era para aparecer o complemento, mas não está aparecendo. Então, linear layout, h. Bom, tá alguma coisa estranha aqui nesse arquivo aqui. Vamos abrir e fechar de novo. Opa! Fechar e abrir de novo, na verdade. Por que ele tá dando erro aqui? Sendo que não tem erro. Linear. Agora sim. Então, match parent. Match parent. Então, eu criei aqui o linear layout. Ele precisa de um orientation. Todo linear layout precisa de um orientation. Orientation igual. Opa. Vertical. Deixa eu copiar aqui que tá. Beleza. Escrevi errado, será? Não. Android Orientation. E vou colocar para ele centralizar. Então vou colocar um Gravity Center Vertical. Beleza. Tá bom. Aqui eu vou criar uma text view. Também com match parent. Na verdade vou criar como wrap. E vou alinhar lá no centro. Wrap. Ela tem um ID. Vamos chamar TV name. E o Gravity dela, o layout Gravity.
vai ser no center horizontal. Beleza. Já criei uma text view. TV Age. E vou criar um button. Esse button vai ser para a gente atualizar, para ver em real time o dado sendo modificado lá no... real time não, né? Após o clique no back-end lá. ID btn update. Legal. Vou colocar um text nele, né? Text. Um update. Tá bom. Então eu já tenho tudo isso. Uma coisa legal no Android Studio novo, que ele não obriga mais você a fazer cast dos seus elementos XML. Deixa eu já importar aqui. Class, TV name, TV agent, private button, btn, update. Opa, update. Então eu vou, tem que cortar button, cortei. Então btn, update. Então ele não pede para você fazer isso, mas ó, find view by id r.id.btn update. Então ó, ele igual. Então aqui ó, tá vendo? Ele não pede mais a obrigatoriedade de você fazer um cache. dvname igual a text view. Mas como eu já sou acostumado na versão antiga, eu coloco porque eu acho que fica melhor. .id.tvname. TV age. Opa. TV age. Caraca. Beleza. E vou criar aqui uma função para executar no botão set on. Opa. Set on click listener. New. Beleza. Aqui eu tinha criado uma função request info. Então vamos criar com o mesmo nome porque eu não sou nada criativo. Request info. Opa. Vai dar erro porque eu ainda não criei essa função. Request info. Para ela executar assim que abrir a tela também. Request info. Então, opa. Private void request info. Beleza. Agora é importante aqui, ó. Então a gente vamos criar aqui um call, que é o retorno igual tem lá no API Interface. Um API Interface, né, que é onde a gente vai chamar a função. Então vou importar aqui o API Interface. Vou importar o person, o qual já estava importado, importou sozinho. E o person de novo, porque é o objeto que eu vou trabalhar após o retorno. Tá. No request info, eu preciso desses dois caras aqui inicialmente. Esse primeiro aqui nunca vai mudar. Então sempre que você fizer uma requisição no retrofit, você sempre vai usar esse carinha aqui. Então ele está dizendo que quando ele chamar uma função, ele vai lá da interface, né? Ele vai lá no API Client, vai unificar lá com aquele com o default, né? Aquele base URL e vai fazer a requisição. Então aqui eu estou chamando o getInfo do API Interface, né? Eu já vou copiar tudo aqui e vou explicando.
Aqui ó, tem o call and kill. Então esse é o retorno, né? Então ele faz a requisição, ele não volta na hora, né? Às vezes ele executa o resto do código para retornar. Então é muito importante, se você depender de algo após a requisição, sempre faça dentro do onResponse ou do onFerry, beleza? Então eu coloquei aqui no callback person, mas eu poderia colocar uma lista e etc. Lembrando que aí você espelha para todos esses outros três aqui. Response body. Eu tenho certeza absoluta que é um person, porque eu olhei o retorno. Se não for, vai dar erro. Mas eu coloquei o cache aqui e retornei um person, que é aquele objeto que a gente criou aqui. Beleza? Então na TV name, que é aquele que eu fiz o cache aqui que eu tinha comentado, que eu referenciei ele como o XML lá. Então eu dou um set text, então eu estou setando lá, concateno com o name, o nome que eu retornei. E o age também. Tá? Bom, vamos testar agora. Ver se o ASUS está ok. Tá bom. Então vamos rodar o projeto. Esperamos que ele não demore tanto para fazer o build. Eu tô gerando no Android mesmo, no aparelho, como eu havia dito, porque o Android Studio, mesmo estando no Mac, o emulador do Android Studio, na verdade, mesmo estando no Mac, ele é bem pesadinho. Então acho que está semelhante ao projeto exemplo que eu tinha criado. Para ir adiantando, eu já vou criar aqui, enquanto ele gera o build, eu já vou criar o repositório para vocês pegarem, né, o projeto de exemplo para entenderem melhor. Então vamos aqui. E o repositório. Pô, tinha rolê aqui, ó. Entrou. Vila Madalena. Então aqui eu vou colocar como example retrofit. Exemplo retrofit, legal. Vou deixar público. Ele está gerando ainda o APK. Está gerando ainda. Beleza. Está criando o repositório também. Tudo muito devagar. Tá bom. Agora vai, ó. Running. Agora ele vai gerar efetivamente. Vamos ver se ele já criou o repositório, que aí a gente já sobe aqui. Vamos. Aí, agora foi. Só pegar aqui, terminar de... Tá indexando já. Aí quando criar os dois, vão criar os dois de uma vez, eu não vou conseguir fazer de uma vez.
Aí aqui a gente vai fazer um teste no Mocable para vocês verem que está espelhando na hora. Então vou pegar aqui. Agora a gente já criou o projeto, como eu havia imaginado, ele gerou já também o APK. Apareceu ali que gerou, mas não gerou. Mas então vamos lá. Então agora eu vou dar um fish aqui, que é um esquema terminal para ficar mais bonitinho. Então vamos lá, cd Android Studio Project, yes. Então cd example retrofit git init git emote add origin, esse aqui, git fetch, eu sei que eu não fiz nada, mas só por padrão, git status para verificar o que eu movimentei, git add, estou adicionando tudo, o ponto é para dar um git add all, opa, git status. Então já adicionei tudo, então dá um git commit -m initial commit. Então nunca dei push na massa, mas como só eu estou mexendo e é uma única vez, estou subindo de uma vez, um git push origin master. Beleza. Está lá já. E o APK ainda não gerou, hein? Impressionante. Bom, o projeto já está aqui já. Fechar isso daqui. Ó, está 6 minutos agora girando o build. Agora foi. Beleza. Então, indexando. 5 minutos e 19 segundos para girar o build. Às vezes o computador também não colabora. Bom, aqui já está o projeto, né? Bom, tá demorando pra caramba pra coisar. Eu tenho aqui, ó, example requisition. É a mesma coisa. Então, Matheus Catossi. E a gente vem aqui, ok, e vamos mudar para Matheus Catossi age 20. Starter. Opa, um pouco errado. Starter é para eu subir ou deletar. Então mudei lá. Então aqui tá como Matheus Catossi age 55. Vou dar um update, ele atualizou para o Matheus Catossi 20. Mais uma vez aqui, vou colocar aqui como 21. Vou salvar. Então ele realmente está fazendo a requisição. Então vou dar o update aqui, 21. Ok? Então qualquer dúvida que vocês tiverem aí, tem o meu GitHub aí, só tentar entrar em contato, tá bom? Valeu, pessoal. Compartilhem o conhecimento de vocês aqui no Blue Dev. E muito obrigado.